irmãos, boa noite para todos. Vamos abrir nessa Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Lamentações 3, 22. O título da minha fala: Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. E quem está falando aqui é Jeremias, né? Jeremias, quando escreve esse texto, ele está passando um momento muito infeliz da vida dele, né? Um momento muito difícil, mas ele crê em Deus, ele tem esperança. Nós temos que ter esperança. Irmãos, o diabo, ele trabalha para mostrar para nós aquilo que ainda Deus não fez. Ele quer roubar da nossa vida o louvor, a adoração. Ele não quer que você se posicione e adore por aquilo que Deus já fez. Então o inimigo só vai lembrar você daquilo que não aconteceu na sua vida ainda. Ah, mas eu não consigo. E o diabo quer isso, que você ande murmurando, que você ande chateado, chateada, aborrecida com a vida. Então a obra do inimigo é mostrar para nós o que Deus não fez ainda. Mas Deus não fez isso na sua vida. Deus não fez aquilo, mas você está buscando, está faltando isso, está faltando aquilo. E a gente sabe que Deus vai trabalhar no tempo dele. Nós somos os servos de Deus. Então Deus vai trabalhar no tempo dele. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Antes de Deus dar, Deus quer amadurecer a gente, quer preparar a gente para o arrebatamento da igreja. Esse é o principal objetivo da gente servir a Deus. É morar no céu com Ele, é o arrebatamento da igreja, esperar a volta de Jesus. E é uma coisa que você tem que aprender a lidar com isso, com o que não aconteceu ainda, apesar da gente ter um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, mas não aconteceu ainda. E a gente tem que aprender exatamente a lidar com isso. Então eu quero falar para você hoje de um assunto muito perigoso, um monstro que não está no seu marido, não está na sua casa, não está onde você trabalha, não está em lugar nenhum. Ele vive dentro da gente, a gente não se cuidar. Ele se manifesta dentro da gente, esse monstro perigoso, né? E ele rouba o nosso poder de profetizar a palavra. Ele impede a gente de profetizar a palavra e ele tira o direito da gente profetizar, ele corrói as nossas profecias, né? E abre uma porta para depressão, ele destrói a nossa fé. Esse monstro que eu vou falar para você. E aqui em Jeremias, Lamentações, diz assim: as misericórdias do Senhor. O que é misericórdia? Deus se coloca no meu lugar e no seu. Deus nos ama, Deus derrama o amor dele no nosso coração. As misericórdias do Senhor, Deus nos entende. As misericórdias do Senhor, as misericórdias. Então são muitas as misericórdias do Senhor. São a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são eternas. Renovam-se a cada manhã. Então amanhã é dia de misericórdia. Amanhã cedo, para mim e para você, vai ser um dia de misericórdia. Nós vamos dormir hoje, vamos acordar. Amanhã vamos receber as misericórdias do Senhor. Elas se renovam. As esperanças do Senhor se renovam no nosso coração a cada dia. Agora, é claro que para manter isso, a gente tem que se preparar. Para a gente acordar amanhã feliz, a gente tem que se preparar para isso acontecer. Então, nós temos que se preparar e se posicionar e saber que amanhã nós vamos ver a misericórdia do Senhor. E o diabo vai lutar para mostrar o que não aconteceu ainda, o que não deu certo, o que você não conseguiu ainda, por que os outros conseguem, você não. O diabo vai lutar para isso. Por que os outros é feliz, você não é? Por que a causa dos outros na justiça saiu? Entrou esses dias, já saiu e a sua não sai. Mas o diabo vai te mostrar isso, o que não aconteceu ainda. E por isso nós temos que estar preparados. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Como é que eu vou manter isso? Você tem que se preparar. Qual é o seu maior problema hoje? A pessoa fala assim, eu tenho 1000 problemas. Não, você tem um, que ele te leva para os 1000.
Mas ele começa em um, que se você fechar aquela porta, os outros vão se resolver. Qual é o seu problema e o que você está fazendo para resolver o seu problema? De repente eu tenho um problema, mas também eu não faço nada para resolver. Eu deixo tudo com Deus, como foi falado aqui no início do culto. Deixo tudo com Deus. Tem coisa que Deus vai fazer, tem coisa que eu preciso fazer. Qual é o meu problema? Então eu preciso investir naquilo que é o meu problema. Eu preciso investir nisso aqui. Eu estou com um problema aqui. O que eu vou fazer? Vou ler sobre aquilo, vou pesquisar sobre aquilo, vou tirar mais um tempo para pensar naquilo que eu estou pensando, vou examinar. Então você tem que investir naquilo que você está sofrendo. Cada um aqui tem um tipo de um problema, uma coisa para Deus resolver. Só que o seu é diferente do meu. E o meu é diferente do seu. Então você tem que pegar o seu problema e investir, olhar na palavra. Hoje é muito fácil, você pega o celular, você pede um texto, ele te dá, você pede referência, ele te dá. Então você precisa folhear a Bíblia, se preparar para você chegar amanhã. E amanhã vai chegar, o que vai chegar amanhã? Nós vamos acordar amanhã e as misericórdias do Senhor vão se renovar. Mas ao mesmo tempo o diabo vai tentar jogar água. Nesse sentimento bom de Deus, o diabo vai tentar apagar esse sentimento e mostrar só os defeitos, só as deformações que a gente tem. Que eu não faço isso, eu não sou capaz disso, e eu não tenho isso, e fulano tem isso, parece que as coisas para fulano acontecem mais rápido, e eu buscando a Deus, fulano não vem na igreja, eu venho, e parece que o dele é mais rápido, é porque Deus tem para nós um objetivo. Não é só coisas. E aliás, ele até já falou, né? Buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essas coisas que a gente busca, elas são as demais, secundária. Primária é buscar a presença de Deus. É a primária, buscar as coisas espirituais. As outras coisas, Deus abrindo porta, elas vão acontecendo, né? Conforme a gente obedece. Se a gente obedecer, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente obedecer, nós vamos abraçar quem? O que nós vamos abraçar? O sucesso. Ele vem pela obediência. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, seja uma pessoa justa, trata todo mundo por igual. É um princípio aqui, é você tratar todo mundo por igual, aí você é uma pessoa justa. Não é torcer o direito, puxar para um, né? Porque você é amigo, mas está errado, você puxa para o lado do amigo. Isso é iniquidade, é pecado. Então seja uma pessoa justa. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a obediência leva a gente até o encontro com o sucesso. Repete comigo, a obediência vai me levar até o encontro com o sucesso em nome de Jesus. Amém? Então a obediência vai levar a gente até o encontro com o sucesso. E amanhã cedo, amanhã é dia de misericórdia de Deus. Nós vamos viver as misericórdias de Deus a cada manhã. Se Deus fosse tratar cada um de nós como a gente merece, não ia ficar ninguém na terra. Todos seriam exterminados se Deus fosse tratar a gente como a gente merece. Por isso Deus não nos trata como nós merecemos, por isso nós não somos consumidos. Senão nós seríamos consumidos se Deus fosse tratar a gente segundo aquilo que a gente merece. Então amanhã é dia de misericórdia de Deus. Aleluia. Amanhã é dia que a misericórdia de Deus vai se renovar na minha vida. Então eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que estudar isso. O que está tirando a minha alegria? O que está tirando a minha paz? O que está me entristecendo? E eu tenho que tirar isso. Eu que vou tirar isso da minha vida, e Deus vai me ajudar e nós vamos vencendo assim, mas eu preciso fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Então, é um texto para você sorrir, puxa vida, amanhã cedo vai ter misericórdia de Deus. É um texto de alegria, né, para a gente ficar feliz, contente, porque amanhã nós vamos ver a misericórdia de Deus. É um texto para você acordar amanhã, não é acordar entristecido, oprimido, cheio de depressão, não. É um texto para a gente abençoar a vida de alguém amanhã, acordar para abençoar alguém. Esse vai ser nosso ritmo de vida. Nós vamos acordar, não é para ficar chateado, nós vamos acordar para abençoar a vida de alguém. Isso é o plano que Deus tem para a nossa vida, né? E nós vamos acordar amanhã para ser melhor. Você vai acordar amanhã e vai pensar que você vai acordar para você ser uma pessoa melhor. Para a gente melhorar
em tudo. Nós vamos acordar amanhã para a gente abençoar a vida de alguém que está precisando, né? E desejar o bem para a vida de alguém, assim que nós vamos acordar amanhã. O segundo texto que eu queria ler com você aqui no Lucas 9:62. Lucas 9:62. Qual que é esse monstro? Vamos ver esse monstro. Então a chave. Amanhã eu vou acordar feliz, vou acordar bem, eu vou acordar abençoando a vida de alguém. Como é que eu vou me preparar? Mas se eu me desligar do... De quem? Do passado. Se eu me desligar do passado, amanhã eu vou acordar para abençoar alguém. Senão amanhã eu vou acordar aborrecido, né? Lembrando de coisas, de pessoas, situações, empresas, dinheiro que eu perdi, coisa que eu perdi. E eu vou se tornar uma pessoa depressiva se eu não souber lidar com esse monstro chamado passado, esse destruidor chamado passado. Lucas 9:62, ele fala assim: mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem pôs a mão no arado, naquele tempo lá, Jesus sempre fala de uma forma figurativa, simples, que a gente possa entender. Por isso ele fala de pão, de passarinho, de pedra, de flores, de homens, de árvores. Então ele está falando aqui do arado. O que era o arado? Naquela época não tinha trator, então a pessoa pegava um parzinho de boi, colocava um jugo e colocava um pedaço de madeira parecendo uma forquilha. Prendia ali no jugo e o boi ia andando, ia fazendo aquela abertura na terra. Ele ia arando a terra para depois a pessoa vir plantando, jogando a semente para cultivar. Então, o arado, ele põe aqui. Agora, pensa bem, você trabalhando na terra e você, o agricultor, está lá com os bois, o agricultor está guiando. Então ele fala assim, quem guia o arado não pode olhar para... Se olhar para trás, o que acontece? Perde o rumo. Perde o rumo. Se olhar para trás, perde o rumo. Se você ficar olhando para trás, para gente que era seu amigo, sua amiga, quantos quilos eu tinha 10 anos atrás, você está perdido. Alguém pode fazer alguma coisa pelos seus quilos? Só você mesmo. Parar de comer. Ninguém pode. Não, quantos quilos eu tinha, aquele amigo que eu tinha, aquela pessoa maravilhosa. Já passou, aquela pessoa maravilhosa que você conheceu, já casou, já formou família, não tem mais tempo para você, não tem mais amizade. Então, se eu ficar parado aqui, olhando para trás, eu vou perder o rumo do arado. Pega o seu carro, vai para uma rodovia e dirige assim, olhando para trás. O que vai acontecer? Você vai perder o rumo, vai bater e vai morrer. Então o passado é uma coisa muito perigosa, ou sendo bom ou ruim. Dos dois jeitos. Se você ficar pensando em amizade boa que você teve, né, e saudade daquelas amizades, passou, aquilo não vai existir mais, então você vai ter que aprender a lidar com aquilo. E se ficar lembrando de coisa ruim também, pessoa ruim, o quanto te roubaram, o quanto levaram de você, a pessoa que roubou você não vai te dar mais o dinheiro. E você vai ficar preso ali. E você vai abrir uma porta para depressão e aquilo vai roubar a sua fé. E se você estiver olhando para trás, você não vai ter condições de profetizar a palavra. Então nós precisamos de um ponto inicial. Qual que é o ponto inicial? Amanhã eu vou acordar e eu vou sentir as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus vai ser renovada na minha vida. Então nós temos que ter um ponto inicial. Se eu ficar no passado, vou ficar depressivo. Pensando no que falaram, no que fizeram, no que eu perdi, aquela oportunidade que veio, por que eu não fiz assim, por que eu não fiz assado, por que eu não fiquei naquela empresa, por que eu saí, por que eu recebi aquele dinheiro e, puxa vida, eu gastei o dinheiro. Glória a Deus, Deus gastou, permitiu você gastar o dinheiro para agora você ter juízo e guardar o seu dinheiro. Agora você sabe como é que faz. Agora você guarda. Você pegou R$1, vai guardar 40 centavos. Aí lá na frente você vai ter um dinheirinho. Não vou se preocupar com o dia de amanhã. Não se preocupei, mas se você se cuidar hoje, senão amanhã vai ser preocupação. De R$1 você guarda 40 centavos. Já tem um dinheirinho. Então,
Vivendo com sabedoria hoje, amanhã nós não vamos ter preocupação, não. Nós vamos ter uma vida abençoada. Mas precisa viver com sabedoria hoje. Não é entregar na mão de Deus e confiar em Deus, como foi falado aqui. Eu não faço nada, só confio em Deus. Estou esperando no Senhor, gastando tudo que eu tenho hoje. Comprando coisa que eu não preciso e estou esperando no Senhor os milagres. Vai acontecer milagre ao contrário. Então nós precisamos agir com sabedoria hoje, para amanhã a gente ter um dia mais tranquilo. Ah, mas eu cheguei no teto. Aqui tem gente que chega no teto, ou do casamento, ou chega no teto do ministério, ou chega no teto da família, ou chega no teto financeiro. Não sei qual é o teto. Por que a gente chega? Porque a gente não procura estudar mais sobre aquele assunto que a gente está padecendo. A gente tem preguiça mental de estudar uma coisa que eu estou padecendo. Essa semana eu tive muitas vitórias em relação ao passado. Eles vieram. Mas eu vou te falar, eu enfrentei cada um deles com tanta facilidade. Mas por quê? Porque eu estou estudando livros. Eu estou estudando a Bíblia. Tem coisa que eu não entendi. Tem capítulo que eu li aquilo, não entendi, não queria dizer nada. Mas eu não desisti, eu perseverei. Quando chegou a hora certa, valeu a pena. Então nós precisamos investir na área que a gente está sofrendo. Não é deixar tudo para Jesus. Qual é a área que você está mais sofrendo? Você vai estudar na Bíblia. Como eu falo para você, o celular é uma ótima ferramenta para você encontrar rápido as coisas. Aí você vai folhear a Bíblia, vai estudar o que você está padecendo e você vai se fortalecendo naquela área. Então essa semana a minha experiência foi essa, a luta contra o passado. Mas eu vou dizer para você, eu consegui enfrentar com muita facilidade as coisas que aconteceram no meu passado. Ah, por que fulano não me chama? Às vezes você quer, o problema da vida é assim, às vezes você pensa que as pessoas são igual a você. Você gosta muito de uma pessoa, você ama aquela pessoa, mas ela não gosta o tanto que você gosta dela. E ela não está nem aí para você, você continua atrás, gostando dela, apanhando, levando surra e amando ela. Isso é uma escravidão que a gente tem que quebrar. Como é que eu vou andar atrás de gente que não me chama para nada? E tudo que eu faço, eu chamo essa pessoa para o meu lado, mas ela não me chama para nada. Para que eu vou ser escravo dessa emoção? É exatamente isso que nós temos que quebrar. Você não me chamou, glória a Deus, estou me desligando, Deus abençoe você, você vai para um lado, eu vou para o outro, e glória a Deus. Então nós temos que quebrar essa dependência de pessoas. Porque geralmente é assim, se você estiver abalado espiritualmente, você vai gostar muito das pessoas e as pessoas não gostam mesmo tanto que você gosta dali, você vai esperar um retorno que não tem. E você vai andar decepcionado, frustrado. Ai, fulano não gosta de mim, vou dormir. A vida vai ser assim, dormindo. Então, nós precisamos investir na área que a gente está sofrendo mais. A palavra nos dá poder, mas a gente precisa conhecer a palavra para a gente poder investir. Então Jesus falou aqui que nós não podemos pegar o arado e olhar para trás. Se você pegar o arado, ele vai certinho. Quando o agricultor vai guiando dá um boi, a junta de boi ou uma junta de vaca, ele vai guiando, o arado vai certinho. Se ele olhar para trás, aquilo vai perder o rumo. Porque ele perdeu o foco, ele se distraiu. Ele perdeu o foco, ele se distraiu. E aí o que acontece? Vai perder o rumo das coisas, porque não está fazendo com foco. Está faltando foco. Outro dia eu fui passar uma camisa, mas eu demorei tanto. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo, né? E eu passava, eu saía do lugar, eu passava quase uma hora. Falei, Jesus, tem misericórdia. Balancei minha cabeça, só que estava faltando era foco. Eu estava passando a camisa com a cabeça em outro lugar. Aí eu ficava lá, né? Eu estava delirando. Quando eu caí em si, que eu comecei, não, agora eu vou fixar minha mente aqui, ó. A coisa foi mais rápido. Quando a gente perde o foco das coisas, as coisas ficam mais demoradas. Se a gente se distrair e olhar para trás, o arado vai para cá, ó. Então é muito perigoso, nós vamos errar o caminho. Então se concentrar, né? Precisamos se concentrar naquilo que a gente está padecendo. Qual é o meu problema? Meu maior problema é na família. Então vai estudar sobre família. Aí eu cheguei num teto, não dá mais dano, chegou no teto do seu conhecimento, mas Deus tem algo mais para fazer.
para nos ensinar. Então a gente chega no teto por quê? Porque a gente não estuda sobre o assunto. Né? Meu povo está perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então precisamos atacar a área que nós estamos sofrendo. Então Jesus falou, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar atrás, né? Tem que olhar para frente, não pode andar distraído. E quando ele está falando de arado aqui, é claro que ele está falando de missão. Ele está falando de uma missão, né? Mas nós estamos trazendo para os dias de hoje. Então Deus te deu uma coisa para fazer, não se distrai não. Fica olhando para frente, senão você vai errar o caminho. E aí a sua plantação vai sair toda torta. Né? Em vez de fazer um caminho certo, por quê? Por causa da distração. A gente fica olhando para trás. E olhar para trás é um perigo, vai roubar nossa fé, vai minar nossa fé. Se a gente ficar com saudade de pessoas, saudade de coisas, saudade do tempo, né? Saudade, problema com lugares. Eu não posso passar nesse lugar aqui que foi um terror. A pessoa fica triste, tem que vencer isso. Tem que olhar diferente. Foi nesse lugar aqui que Deus me tirou e me deu a vitória. Então tem gente que diz assim, eu não posso passar em certo lugar. Não é que você não pode, é que você tem que olhar as coisas de maneira diferente. Eu estou passando nesse lugar que tive uma experiência ruim aqui, mas hoje eu estou aqui porque Deus me deu a vitória, Deus me tirou daqui. Então a gente precisa olhar as coisas de uma forma diferente, não só com olhar de derrota. Então a gente precisa, né? Dinheiro que nós perdemos e Deus permitiu para hoje você ter a maturidade melhor para mexer com o seu dinheiro. Então nós precisamos, né? O terceiro é o que, Bruna? Josué 1, 1 e 2. Deus fala a Josué e anima. Deus vai animar o Josué. Deus quer nos animar. Deus vai animar. Então, Josué tem uma missão que Deus deu para ele. Ele tem um projeto, uma missão de guiar o povo até a terra prometida. No versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe agora, tenha disposição, agora passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué morreu. E Moisés morreu. E Deus fala para Josué: meu servo Moisés é morto. E agora é com você. Agora você assume e leva o povo até a terra prometida. O que Deus quer ensinar para a gente? Morreu, era bom, era um bom líder. Era uma pessoa maravilhosa, mas morreu. Morreu, acabou. Então Deus queria ensinar o Josué que para aquela missão que Deus deu para ele, é preciso ele se posicionar em relação ao passado. Era bom, era legal, era uma pessoa bacana, uma pessoa influente. Morreu. E agora nós temos que seguir. Então nós temos que deixar o nosso passado de lado. E se você não conseguir deixar o passado de lado, se você não adquirir essa habilidade, essa sabedoria, esse entendimento, se você não investir nisso, o que acontece? Você vai abrir uma porta para a depressão. Você vai abrir uma porta para o diabo roubar as profecias da sua boca. Vai ser uma pessoa só maldizente, vai ser uma pessoa descontente com tudo, mesmo tendo as coisas descontente com tudo. Não vai conseguir ver o bem do Senhor quando vier o bem do Senhor, né? Não vai conseguir desfrutar da vida com Deus porque vai ficar preso no passado. Então nós não podemos desenterrar o passado nem invocar o passado, ficar invocando o nosso passado. Josué, agora é com você. O Moisés morreu. Era um bom líder, era uma pessoa influente, um dos maiores líderes que existiu, mas morreu, não tem mais jeito, agora é com você. Então tem algumas coisas que já morreram na nossa vida, pessoas, lugares, situações que elas já morreram, e nós precisamos tomar posse disso. Para a gente poder acordar amanhã, sustentar isso, para a gente poder acordar amanhã e viver
a renovação de Deus, as misericórdias do Senhor. Então precisamos esquecer o passado. Precisamos trabalhar nisso. Precisamos fazer isso, investir nesse sentido. Então qual é o seu maior problema? Precisa investir nele. Não é deixando, deixa lá um dia se Deus quiser. Não existe esse negócio de Deus quiser. Nós precisamos trabalhar nisso. Buscar, ler, comprar um livro, estudar para ver qual é o problema. Como achar uma solução para aquilo. Não é só deixar para Deus, como a abertura do culto disse. Deixar tudo para Deus. Não, eu faço a minha parte, Deus faz a dele, né? Filipenses 3:13, 3:12, Filipenses. Então ele fala, Josué, o Moisés morreu, vamos embora. Vamos começar um novo tempo, né? Então precisa esquecer pessoas do passado, mesmo que elas foram boazinhas, mas hoje não existe mais. Hoje não existe mais, né? Filipenses, é isso? Isso. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, ainda não se tornamos perfeitos. Não alcançamos ainda o que é perfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo em que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. O que Paulo está ensinando? Nós devemos esquecer as coisas do passado e avançar para as coisas que estão diante de mim. Tem como eu viver o dia de ontem hoje? Não tem, acabou. Eu tenho que viver hoje. Tem como eu viver amanhã também? Não tem. Amanhã pertence a Deus. Não sei o que vai acontecer amanhã. Na nossa vida a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Jesus pode voltar. Amanhã eu vou falar de mim, né? Eu posso morrer amanhã. Eu não sei. Nós não temos segurança nenhuma do amanhã. Então eu tenho que viver hoje. Vou viver hoje. Aconteça o que acontecer, vou viver hoje. Amanhã é meu novo dia, é um ponto inicial. Vou ter que iniciar de novo, esquecer o domingo. Não dá mais para viver o domingo. Então amanhã eu vou acordar e eu vou dar um novo início na minha vida. E claro, com sabedoria. O futuro ele existe, né? Então o futuro é o que você faz hoje. O seu futuro é a plantação que você está plantando hoje, para colher lá no futuro. Mas não tem como eu viver amanhã. Deus me deu essa unção. Deus me deu unção para viver hoje, domingo. Então vai terminar hoje, amanhã eu tenho que dar um novo pontapé inicial. Amanhã começa tudo de novo. E amanhã, se eu agir com sabedoria, com entendimento, com discernimento, eu vou para terça-feira. Mas não adianta, como Jesus falou, me preocupar com o dia de amanhã. Agora, para não me preocupar com o dia de amanhã, eu tenho que fazer as coisas certas hoje. Né? Eu tenho que fazer as coisas certas hoje para não me preocupar com o dia de amanhã. Então, o inimigo quer mostrar para nós, o Paulo fala, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Deixa aquelas pessoas para trás. Te passaram para trás, deixa para lá. Você fez alguma coisa para alguém foi ingrato com você, você não vai receber dela, você vai receber de Deus. Nenhum trabalho nosso é em vão aqui na terra. Né? Nenhum trabalho nosso é em vão. Deus vai nos dar recompensa. Então Paulo fala, não julgo que eu alcancei tudo. Já sei de tudo, não sinto mais nada. Não, mas é que eu tive essa habilidade, eu aprendi a me esquecer das coisas que ficaram para trás. Tanto positiva como negativa, boa ou ruim, aprendi a me esquecer das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim. Se eu não esquecer o passado, eu não vou conseguir avançar. Eu vou frequentar a igreja, mas eu não vou conseguir avançar. Não vou conseguir chegar aonde Deus quer me ver, porque eu fico preso a esse monstro chamado passado. Eu fico invocando o passado. Quando ele vê, eu não tenho resistência contra o passado. Nós temos que criar resistência contra o passado. Nós temos que se blindar contra esse monstro chamado passado, porque ele é um monstro cruel. Ele entra na nossa vida, né, para ver a gente em depressão.
Ele vem para engolir a gente. Então, nós precisamos, né? Saber lidar com isso. Deus nos dá sabedoria, o Espírito Santo nos dá inteligência, discernimento, dá o controle para a gente lidar com isso, né? Ele vem como uma bola de basquete. Alguém quando está jogando basquete, o outro joga para o outro, né? O que o outro faz? Ele arremessa e joga fora. Passado é assim. O diabo joga na gente, a gente pega ele, a gente arremessa e joga fora. Então Deus quer que a gente viva assim, que a gente tenha essa habilidade, que a gente seja blindado contra o passado. Não quer você sentado triste, contabilizando, fazendo a conta de quanto você perdeu, quanto te levaram, o que falaram de você, o que fizeram com você. Deus não quer a gente contabilizando derrota. Não quer a gente olhando para o gigante e falando, nossa, ele tem 2,80 m, 2,20 m, tem um gigante, olha, o pé dele calça 60, olha, ele tem 200 quilos. Davi fez conta do gigante? Não, foi lá e enfrentou o gigante. Deus não quer a gente fazendo contas e contabilizando derrota, contabilizando que eu perdi. Não, Deus quer que eu acorde amanhã e me posicione. Hoje é dia da misericórdia do Senhor. Hoje a misericórdia do Senhor vai se renovar na minha vida. Aleluia, Jesus. Então Deus quer que a gente viva isso, que a gente tenha esse sentimento de vitória, não de derrota. Ficar depressivo, né? Entrar em depressão por causa do passado, de palavras, de acontecimento. Hebreus 12:1. Essa é a minha parte que eu posso fazer. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. As coisas que nos embaraçam, nós precisamos deixar de lado. O que é embaraço? O pé está todo embaraçado, você não consegue andar para lugar nenhum. Então nós temos que deixar o embaraço, sabe? Uma linha já embaraçou no seu pé, você fica embaraçado, não consegue andar, embaraço que ele está falando é isso. O diabo coloca aquela coisa para a gente embaraçar todinho, se embaraçar com dívida, se embaraçar com sentimento, se embaraçar com um monte de coisa, se embaraçar com o passado. E aí você fica preso. Aí ele fala aqui, ó, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos. Não é Deus que vai deixar, nós que temos que deixar aquilo que está nos embaraçando. Ter um posicionamento para isso. O que está embaraçando você? Vai ler sobre isso, vai estudar sobre isso, vai abrir a mente. Conforme você estuda, você adquire armas. Você estuda a palavra, um livro evangélico bom, você vai adquirindo armas. Você vai adquirindo resistência contra os embaraços. Senão você sempre vai andar embaraçado. Quando é uma coisa é outra, sempre está ali, ó. Puxa vida, minha vida não sai do lugar, eu ando, mas parece que eu só patino. Claro, a gente precisa deixar os embaraços, e isso não é Deus, deixa a responsabilidade nossa, uma nuvem de testemunha. Deixemos, vocês é que tem que deixar, eu que tenho que deixar todos eles o embaraço e o pecado tão desperto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qualquer outro, Bruno, né? 2 Timóteo, vamos lá. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Está servindo a Deus, mas a gente está embaraçado com o negócio dessa vida. Quando a gente está segurando o arado e olhando para trás, nós estamos servindo dois senhores. Um aqui e um aqui. O senhor daqui do presente e o senhor do passado. O senhor do passado vai fazer a gente errar o caminho. Esse sentimento do passado vai fazer a gente errar o caminho. Esse sentimento destruidor do passado vai fazer a gente viver os piores dias da nossa vida nessa terra. Vai fazer a gente chorar com Bíblia na mão, igreja, pastor, Espírito Santo, Deus, o céu, tudo a nosso favor, nós vamos andar chorando. Porque precisamos aprender a lidar com esse monstro chamado passado. Precisamos aprender a lidar com esse destruidor chamado passado. E a Bíblia nos orienta, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Tira os pesos da vida. O que está trazendo peso para você? Tira o peso, tira o embaraço. Mas é você que vai ter que ir lá e cortar as linhas do seu pé, as amarras do seu pé, você vai ter que cortar. Hoje você veio para a igreja e está aprendendo uma coisa nova. Então lá estão sendo cortados. Deus está dando início. Mas você tem que se posicionar e você tem que tirar os embaraços do pé para a gente acordar amanhã, segunda-feira,
e acordar numa situação tão poderosa e maravilhosa da gente sair para ajudar pessoas. Aleluia, Jesus. Não é ficar aquela oração, socorro Deus, tem 1 ano de igreja, socorro Deus, tem 2 anos de igreja, socorro Deus, e vai morrer pedindo socorro para Deus. Porque nós precisamos tirar os embaraços, mas isso é a gente, não é Deus que vai tirar os embaraços, né? Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem nos alistou para a guerra foi Jesus. Agora, e é normal que a gente se embarace no meio do caminho. Ninguém é perfeito, mas os embaraços a gente tem que tirar. E às vezes os embaraços a gente tem que pedir ajuda. Tem embaraço que você não vence sozinho. Tem embaraço que vence a gente, prende a gente. E a gente tem que aprender a falar. A gente tem que aprender a pedir oração. Porque tem coisa oculta que elas acabam destruindo a vida da gente. E essas coisas ocultas, ela vai nos matando um pouquinho. Cada dia ela mata um pouquinho. Você pensa que vai vencer, mas você observa que cada dia você está morrendo aos pouquinhos. Um dia acontece uma coisa aqui, um dia uma outra coisinha ali, e você vê que sua vida está indo. Está esvaindo a sua vida. Por quê? Precisa pedir ajuda. Precisa pedir socorro. Tem coisa que a gente não vence só. Tem coisa que a gente tem que pedir ajuda, tem que pedir socorro, né? Então, tirar os embaraços, os negócios dessa vida, as coisas que acontecem no dia a dia, tem coisa que acontece no dia a dia, são os pesos da vida que a gente tem que tirar, senão nós vamos passar a vida carregando esses pesos. E Deus quer a gente amanhã livre, arrependido, humilde, esperando a renovação de Deus amanhã cedo. A renovação é para quem aprende a ser humilde, é para quem se arrepende, para quem espera em Deus. Então nós sabemos que as misericórdias de Deus não têm fim. Elas não cessam. As misericórdias de Deus são infinitas, são eternas. Haja o que houver na nossa vida, Deus vai cuidar, vai. Deus é nosso Pai. O Pedro faz uma coisa errada. O Daniel não precisa corrigir ele aqui agora. Pode corrigir ele no tempo, pode ensinar ele no tempo. Deus é assim com a gente. Às vezes nós fazemos alguma coisa errada e Deus vai nos corrigindo com o tempo. Vai nos ensinando, vai nos corrigindo com o tempo, né? Mas precisamos tomar posse da misericórdia de Deus. Tem outro, Bruna? Não? Então acabou. Então, irmãos, vamos aprender a lidar com esse monstro que rouba a nossa fé, rouba o nosso direito de profetizar, rouba a nossa alegria, nos faz viver num vazio tão grande, né? Nos faz viver, como que chama aquela palavra? A pessoa tem um monte de gente, mas ela está só, numa solidão profunda. E tem solidão que é espiritual, não é falta de pessoa. Você pode estar rodeado de pessoas, mas você vai sempre ser uma pessoa e viver na solidão. Porque isso, quem cura é Deus. Nós vamos tirando os embaraços, Deus vai curando. A obediência vai nos levar a abraçar o sucesso. A gente, às vezes quer sucesso, mas não quer obedecer. Você compra peixe, por exemplo, você vai lá no rio, aí tem alguém pescando, aí você compra lá 1 quilo de peixe, você leva para casa, põe na frigideira, no óleo quente, frita e come. O que você faz primeiro? Limpa. Nós precisamos, às vezes, se limpar primeiro de tanta sujeira que há dentro de nós, para a gente poder depois ter um encontro com sucesso. Nós queremos encontrar o sucesso sujo. Não tem como, não existe isso. Então nós precisamos tratar da nossa vida. Hoje o mais importante não é você estar aqui pregando, não é você estar cantando, né? O mais importante hoje é a gente cuidar da gente. Precisamos se cuidar espiritualmente. Adornar por fora, tudo bem, faz parte. Mas também precisamos se cuidar por dentro. Alguém pode ter uma casa bonita, uma casa grande, bonita, com piscina, um sofá bonito, uma televisão daquelas grandonas, né? Tudo legal, mas ela pode ser uma pessoa triste. Ela pode ser uma pessoa que não vai desfrutar de nada daquilo. Por quê? Porque tem depressão que é espiritual, a gente só resolve quando a gente se limpa. Né? Fica aquele achatamento, aquela coisa, aquela cobrança, aquela acusação, e a gente só vai se livrar disso
quando a gente se limpa. Pecado confessado perde a força. Tem alguns segredos que eles são muito fortes na nossa vida, eles precisam perder a força. Então, gente, vamos se cuidar mais. Não queremos ser nada, né? Vamos fazer o que Deus manda a gente fazer, claro. Fazer a obra, fazer tudo, mas precisamos se cuidar espiritualmente. Porque não adianta uma pessoa ter coisa e ser triste, viver em depressão. Então nós precisamos provar desse refrigério, dessa graça de Deus. Amém?